O riso ecoou pelo salão antes mesmo que o silêncio pudesse reagir. Riso curto, carregado de desprezo, típico de quem nunca foi contrariado. O milionário recosticei na cadeira de couro. Cruzou os braços com arrogância e repetiu, agora mais alto, para que todos ouvissem. Se você provar que estou errado, eu te dou 1 milhão. Algumas pessoas riram junto, outras desviaram o olhar envergonhadas. Aquele não era um desafio justo. Nunca foi. O homem à sua frente sabia disso. Ele sabia que aquela frase não era uma promessa a menos, era uma humilhação pública. O tipo de frase dita apenas para reafirmar poder. Mas algo nos olhos daquele homem simples não combinava com derrota. Ele não sorriu. Não se exaltou, apenas respirou fundo, como quem segura anos de silêncio no peito. O milionário não percebeu, mas naquele exato segundo, algo havia mudado. O ambiente, antes confortável, ficou pesado. O ar parecia mais denso. E, sem saber, ele acabara de abrir uma porta que jamais conseguiria fechar. Todos ali tinham certeza de quem venceria. Afinal, quem ousaria enfrentar alguém que controlava empresas, pessoas, destinos? O milionário era conhecido por esmagar quem discordava. Sua palavra sempre foi lei. Seus erros, quando existiam, eram enterrados com dinheiro. Por isso, aquele desafio soou como uma piada pronta, um espetáculo para alimentar o ego. Mas o homem simples não era um espectador comum. Ele não estava ali por acaso, não estava ali por ambição, e muito menos por dinheiro. Ele estava ali porque já tinha perdido tudo o que podia perder. E quando alguém chega nesse ponto, o medo deixa de ser um obstáculo. O milionário inclinou-se para a frente, estreitando os olhos, esperando uma reação. Esperava gagueira, esperava recuo, esperava submissão. Em vez disso, ouviu uma resposta calma. Eu provo. A sala congelou. Não foi um grito. Não foi uma afronta. Foi pior. Foi convicção. Algumas pessoas se entreolharam, tentando entender se aquilo era coragem ou loucura. O milionário arqueou a sobrancelha, surpreso por um instante, mas logo voltou a rir. Um riso ainda mais alto, mais debochado. Você... disse ele, apontando com desdém, você não faz ideia do que está enfrentando. Mas o homem não desviou o olhar. Havia algo ali que incomodava. Não era desafio, era certeza. E certezas, quando vêm de alguém que não tem nada, são perigosas. O milionário levantou-se, andando lentamente pelo salão, como um predador entediado. Começou a listar números, conquistas, contratos, nomes importantes. Cada palavra era uma tentativa de esmagar o outro sem tocá-lo. Ele queria lembrá-lo de seu lugar, pequeno, invisível, substituível. Eu construí tudo isso do zero, afirmou com orgulho. Nada do que você diga muda os fatos. Mas o homem simples sabia que aquela frase era rachadura, porque os fatos que o milionário escondia não estavam nos contratos, estavam nas histórias que nunca foram contadas, nos nomes apagados, nos erros enterrados, nos silêncios comprados. E ele conhecia esses silêncios melhor do que ninguém. O desafio, que começou como um espetáculo de humilhação, agora prendia a atenção de todos. Ninguém mais mexia no celular. Ninguém mais conversava. Algo estava prestes a acontecer. O milionário sentiu isso, mesmo sem admitir. Por isso reforçou a aposta, com voz firme, 1 milhão em público. Se você provar... Ele acreditava que o dinheiro encerraria aquilo rapidamente.
Sempre funcionou, mas o homem simples respondeu algo que ninguém esperava: eu não quero o dinheiro. O salão explodiu em murmúrios. O riso morreu. O milionário parou. Virou-se devagar. Pela primeira vez, havia irritação em seu rosto. Então, o que você quer? O homem respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que estava prestes a dizer. Ele sabia que depois disso não haveria volta. Eu quero que a verdade apareça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não era mais um jogo, não era mais um desafio vazio. O milionário sentiu um desconforto estranho no estômago, um tipo de sensação que ele não conhecia bem. Insegurança, algo naquela postura, naquela voz, naquela recusa ao dinheiro. Não fazia sentido. Pessoas que blefam querem algo em troca. Pessoas desesperadas aceitam qualquer coisa. Mas aquele homem não queria nada além de algo que o milionário passou a vida inteira evitando. E naquele momento, pela primeira vez, o riso não voltou, porque algo realmente havia acontecido, algo que ele não podia comprar, algo que estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. O silêncio não durou muito, mas foi suficiente para que todos sentissem que algo estava fora do controle. Eduardo Valença voltou lentamente para sua cadeira, mas não se sentou de imediato. Apoiou as mãos na mesa, inclinando-se para a frente, encarando Miguel como quem analisa um problema que ainda não sabe se pode esmagar. A verdade, repetiu, com um meio sorriso torto. Você acha mesmo que a verdade importa aqui? Ele fez um gesto amplo com a mão, apontando para o salão luxuoso, as pessoas bem vestidas, o brilho dos lustres. Tudo isso existe porque eu faço as regras. Alguns assentiram discretamente, outros engoliram seco. Miguel não respondeu de imediato. Ele observava cada reação, cada microexpressão. Sabia que aquele jogo não era de palavras rápidas, mas de paciência. Eduardo finalmente se sentou, cruzando as pernas, recuperando a postura confiante. Vamos acabar logo com isso. Diga o que você acha que sabe. A provocação era clara. Ele queria transformar aquilo em um espetáculo controlado. Miguel respirou fundo e deu o primeiro passo. Você disse que construiu tudo do zero. Não houve acusação no tom, apenas constatação. Mas algumas pessoas que estavam no começo desapareceram do caminho. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo manteve o sorriso, mas seus dedos bateram levemente na mesa. Um detalhe pequeno, quase imperceptível. Clara Mendes percebeu, anotou mentalmente. Aquilo não era indiferença, era contenção. Isso é normal nos negócios, respondeu Eduardo. Nem todos aguentam. Miguel assentiu lentamente. É verdade, nem todos aguentam. Ele fez uma pausa calculada. Meu pai também não aguentou. O ar pareceu rarear. Helena Valença, até então em silêncio, ergueu a cabeça bruscamente. O nome não havia sido dito, mas o impacto foi imediato. Eduardo franziu a testa, tentando encaixar aquela informação em alguma lembrança distante. Seu pai perguntou, com um riso curto. Eu conheci milhares de pessoas. Miguel não se alterou. Ele se chamava Daniel Andrade. Era seu sócio. No papel, pelo menos. O salão mergulhou em um silêncio mais profundo que o anterior. Não era mais curiosidade. Era Eduardo inclinou-se para trás, cruzando os braços, agora na defensiva. Sócio é uma palavra forte, respondeu. Ele era um funcionário bem pago. Miguel deu um leve sorriso. O primeiro,
desde que tudo começara. Funcionários não assinam contratos de divisão de lucros. Rafael Nogueira engoliu seco. Ele conhecia aquele tipo de documento. Conhecia bem demais. Eduardo desviou o olhar por um segundo. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente para quem sabia observar. Miguel continuou com voz firme, sem pressa. Meu pai acreditava em você. Trabalhou noites inteiras, apostou tudo, inclusive a caça. Alguns rostos se contraíram, outros olharam para Eduardo, esperando uma reação explosiva, mas ela não veio. Quando o projeto começou a dar certo, Miguel prosseguiu. Ele foi retirado da empresa por divergências estratégicas. Pouco tempo depois, foi acusado de irregularidades que nunca existiram. Eduardo riu, dessa vez sem humor. Você tem provas disso? Miguel ergueu os olhos. É isso que eu vim mostrar. Eduardo bateu a mão na mesa. O som seco ecoou pelo salão. Chefe, a autoridade voltou à voz. Você acha mesmo que pode me acusar assim? Miguel não recuou. Eu não estou acusando. Ele fez uma pausa. Estou respondendo ao seu desafio. A frase caiu como um golpe. Eduardo ficou em silêncio. Pela primeira vez, não havia uma resposta imediata. Helena observava o marido com atenção crescente. Algo ali não lhe parecia novo. Memórias antigas, conversas interrompidas, nomes que nunca mais foram mencionados. Miguel tirou um envelope simples de dentro da jaqueta gasta. O contraste com o ambiente luxuoso era quase simbólico. Aqui dentro, disse ele, está o contrato original, assinado por você e pelo meu pai. E as mensagens que vieram depois. Eduardo permaneceu imóvel. O salão inteiro parecia conter a respiração. Eu passei anos procurando isso, continuou Miguel. Não para te destruir, mas para entender. Ele encarou Eduardo diretamente. Porque quando meu pai morreu, disseram que foi um acidente, mas acidentes não deixam rastros tão bem apagados. Um burburinho começou a se formar. Eduardo levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo. Mas sua voz não tinha a mesma firmeza. Miguel deu um passo à frente. Você riu quando me ofereceu 1 milhão. Ele ergueu levemente o envelope. Agora, quem vai rir não vai ser você. O milionário sentiu algo que não sentia há décadas. Perda de controle, porque aquele homem simples não estava ali por vingança imediata. Ele estava ali por algo muito mais perigoso. Verdade sustentada por tempo, paciência e dor. E Eduardo começou a entender que, talvez, tivesse aceitado um desafio grande demais. O envelope permaneceu suspenso no ar por alguns segundos que pareceram eternos. Eduardo Valença encarava aquele pedaço de papel como se fosse um artefato explosivo. Ele não avançou, não recuou. Apenas tentou recuperar o controle pela força do olhar. Isso não prova nada, disse finalmente, com a voz mais baixa, quase calculada. Papéis podem ser forjados. Miguel assentiu lentamente, como se já esperasse aquela resposta. Por isso eu não vim sozinho. A frase ecoou com peso. Antes que Eduardo pudesse reagir, Clara Mendes deu um passo à frente, levantando levemente o celular. Esses documentos já foram digitalizados, disse ela, com calma profissional, e enviados para a redação. Um burburinho atravessou o salão. Eduardo virou-se bruscamente para ela. Você não tem autorização, não preciso, respondeu Clara. O interesse público se encarrega disso. Rafael Nogueira sentiu o sangue gelar. Ele sabia o que significava documentação fora do alcance.
Aquilo não era mais uma ameaça isolada, era uma cadeia. Miguel aproveitou o momento. Além do contrato, continuou a registros bancários. Transferências feitas dias antes do afastamento do meu pai? Eduardo cerrou os dentes. Você está brincando com fogo. Miguel sustentou o olhar. Eu cresci nele. A frase foi curta, mas carregada de tudo o que ele viveu depois da queda do pai. O salão já não era mais um espaço de poder, era um tribunal improvisado, e Eduardo percebia isso. Helena Valença aproximou-se do marido, falando em tom baixo, quase um sussurro aflito. Eduardo, você me disse que essa história tinha sido resolvida. Ele não respondeu. Não desviou os olhos de Miguel. Aquela omissão foi mais reveladora do que qualquer confissão. Alguns convidados começaram a se afastar discretamente, como se temessem ser associados àquilo. Outros gravavam em silêncio. O milionário sentiu o cerco se fechar, não com gritos, mas com provas. Não com violência, mas com o tempo, o tipo de inimigo que dinheiro não compra. Miguel abriu o envelope e retirou uma cópia do contrato, colocando-o sobre a mesa. Não empurrou na direção de Eduardo, apenas deixou ali, visível. Leia a cláusula 3, disse. Eduardo não se moveu. Rafael, impulsivamente, deu um passo à frente e olhou. Seus olhos se arregalaram. Aquela cláusula garantia a participação vitalícia nos lucros do projeto inicial. Um detalhe pequeno. Um detalhe fatal. Isso foi revogado, murmurou Rafael. Quase para si mesmo. Miguel respondeu sem olhar para ele. Não legalmente. Eduardo sentiu o estômago afundar. A sala girou por um instante. Ele se apoiou na mesa. Você quer me destruir? Disparou, finalmente deixando escapar a raiva. Miguel negou com a cabeça. Eu quero que você admita. A simplicidade do pedido foi o golpe mais duro. Admitir significava abrir tudo. Admitir significava derrubar a imagem construída ao longo de décadas. Helena fechou os olhos por um segundo. Ela entendia agora por que aquele nome sempre fora evitado em casa. Por que certas perguntas nunca eram respondidas. Clara deu mais um passo à frente. Se isso vier a público, disse, não será só uma disputa civil. Eduardo olhou ao redor. Rostos conhecidos, parceiros, investidores, todos avaliando o risco. Ele percebeu que sua força não estava mais nele, mas na percepção que os outros tinham dele. E essa percepção estava rachando. Miguel aproveitou um momento de fragilidade. Você ofereceu 1 milhão. Se eu provasse que estava errado. Ele fez uma pausa. Eu provei. Eduardo abriu a boca para responder, mas nada saiu. O silêncio foi a resposta. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um dos convidados mais antigos, um investidor silencioso que até então não havia se manifestado, levantou-se. Eu lembro de Daniel Andrade, disse ele. A frase caiu como um trovão. Lembro porque ele salvou o projeto quando tudo ia falir. Eduardo fechou os olhos por um breve instante. O passado, que ele acreditava enterrado, estava sendo desenterrado por vozes que não podia calar. Outro convidado assentiu. Eu também lembro, o efeito dominó começava. Memórias compartilhadas são mais perigosas do que documentos. Miguel sentiu um nó se formar na garganta, mas manteve a postura. Aquilo não era apenas sobre ele, era sobre todos que foram apagados. Eduardo percebeu, tarde demais, que havia subestimado algo fundamental. O tempo não apaga a verdade, apenas a esconde até alguém ter coragem suficiente para puxá-la do volta e luz. E agora,
diante de todos. O milionário entendia que seu riso inicial custaria muito mais do que 1 milhão. Custaria o que ele mais prezava: controle, reputação, silêncio. O salão já não se parecia com o mesmo lugar de minutos atrás. O luxo agora parecia deslocado, quase ofensivo, como se os lustres iluminassem uma cena que não queria mais ser vista. Eduardo Valença sentiu o peso dos olhares pousarem sobre ele de uma forma diferente. Não era admiração, era cálculo, era julgamento. Pessoas que sempre sorriram agora avaliavam riscos. Parceiros mediam distâncias. O poder que ele exercera por anos começava a escorrer pelos dedos, sem que houvesse uma explosão sequer. Apenas o som lento e cruel da perda de controle. Isso está fora de contexto, tentou Eduardo, com a voz rouca, buscando apoio em palavras que já haviam funcionado antes. Negócios exigem decisões difíceis. Ninguém respondeu. O silêncio, dessa vez, não era respeito. Era descrédito. Miguel permaneceu imóvel, como se soubesse que aquele momento não precisava de empurrão. A verdade, quando encontra espaço, avança sozinha. Clara Mendes observava tudo com atenção cirúrgica. Cada pausa, cada desvio de olhar, cada tentativa falha de retomar a autoridade, tudo era matéria-prima. Tudo viraria história. Helena Valença deu alguns passos à frente, o rosto pálido, os olhos marejados por algo entre raiva e decepção. Eduardo, disse ela com firmeza contida, olhe para mim e diga que isso não é verdade. O pedido foi simples, direto. Ele não conseguiu. Desviou o olhar mais uma vez. A reação dela foi imediata. Não houve grito. Apenas um suspiro profundo, como quem finalmente entende algo que sempre esteve ali. Então era isso, murmurou. A frase foi baixa, mas ecoou mais alto do que qualquer acusação. Miguel sentiu o impacto daquela quebra. Não era satisfação, era o peso da confirmação. Ele se aproximou mais um passo da mesa. Você não destruiu só o meu pai, disse com a voz firme, apesar do tremor interno. Você destruiu uma família inteira, uma história. Eduardo fechou os punhos. Você acha que eu planejei isso? Rebateu, num misto de raiva e desespero. Você acha que eu acordei um dia e decidi arruinar vidas? Miguel não respondeu de imediato. Quando falou, foi com calma. Não, eu acho que você decidiu vencer e não se importou com um que ficou para trás. Rafael Nogueira recebeu uma mensagem no celular. Seu rosto perdeu a cor. Ele se aproximou de Eduardo e falou em tom baixo, mas audível o suficiente para quem estava perto. A redação confirmou. Eles já estão verificando os documentos. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha. Aquilo não era mais um incêndio controlável. Era um vazamento. Um que não se fecha. Alguns convidados começaram a sair. Outros se aproximavam, tentando ouvir mais. O salão estava dividido entre quem queria distância e quem queria presenciar o fim. Eduardo apoiou-se na mesa, respirando com dificuldade. Pela primeira vez, parecia cansado. O que você quer, afinal? Perguntou, olhando diretamente para Miguel. A pergunta não tinha mais arrogância. Tinha urgência. Miguel sustentou o olhar. Que você diga o nome dele. Eduardo franziu a testa. Diga o nome do homem que você apagou, repetiu Miguel. O pedido era simbólico, mas devastador. Nomear é reconhecer. Reconhecer é quebrar o silêncio. Eduardo sentiu o peso da sala inteira sobre os ombros. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Helena deu um passo atrás, como se aquela incapacidade fosse a resposta final. Chega, disse ela.
com voz firme. Isso acabou. Eduardo olhou para a esposa, depois para Miguel, depois para todos ao redor. O império que ele construiu não estava ruindo por falta de dinheiro, mas por excesso de verdade. Miguel percebeu que aquele era o momento mais frágil, o ponto exato onde o passado encontra o presente sem saída. Ele respirou fundo. Meu pai se chamava Daniel Andrade. Disse alto o suficiente para todos ouvirem. E ele merecia mais do que o esquecimento. Eduardo fechou os olhos. Quando os abriu, algo havia se quebrado. O homem que rira no início já não existia. Restava alguém encurralado pela própria história. E naquele instante, antes mesmo de qualquer decisão oficial, antes de qualquer manchete, todos ali entenderam que o desafio havia sido vencido, não pelo dinheiro prometido, mas porque o riso do milionário tinha sido substituído por algo que ele jamais soube lidar. Consequência, o tempo parecia avançar mais devagar naquele último instante. Eduardo Valença permanecia de pé, imóvel, como se qualquer movimento pudesse provocar o colapso definitivo da imagem que ainda tentava sustentar. O salão, antes cheio de vozes, agora respirava em uníssono, aguardando algo que todos sabiam que viria, mas ninguém ousava apressar. Miguel observava em silêncio. Ele não sentia vitória, sentia encerramento, o tipo de encerramento que custa uma vida inteira para acontecer. Eduardo finalmente falou. A voz saiu baixa, sem força, sem o brilho de antes. Daniel Andrade, o nome caiu no ar, como um peso antigo sendo solto. Não houve reação imediata, não houve aplausos, apenas a confirmação do que todos já haviam entendido. Helena levou a mão à boca, os olhos marejados. Aquela palavra carregava décadas de mentiras não ditas. Eduardo continuou, quase num sussurro. Eu errei. 2 palavras. Insuficientes para reparar o dano, suficientes para derrubar um império construído sobre o silêncio. Miguel fechou os olhos por um breve segundo. A imagem do pai, sempre cansado, sempre esperançoso, atravessou sua mente. Ele não precisava de mais nada, não precisava de desculpas elaboradas, não precisava do dinheiro. A verdade havia sido dita em voz alta, e isso era algo que jamais poderia ser retirado. Quando abriu os olhos, encarou Eduardo com firmeza. Agora todos sabem. O milionário assentiu lentamente. Pela primeira vez, não havia como discordar. Clara Mendes já digitava rapidamente. A história estava completa. Não como vingança, mas como revelação. Rafael Nogueira afasta-se alguns passos, consciente de que sua carreira jamais seria a mesma. Investidores cochichavam. Telefones vibravam, a notícia escapava daquele salão e se espalhava, ganhando vida própria. Eduardo sentou-se, exausto. Não havia sirenes, não havia algemas. Mas a queda era real e irreversível. Helena aproximou-se de Miguel. Seus olhos carregavam dor, mas também um estranho respeito. Eu sinto muito, disse ela. Miguel inclinou levemente a cabeça. Eu também. Não havia inimigos ali, apenas pessoas presas às consequências de escolhas feitas muito tempo atrás. Helena voltou-se para Eduardo e, sem dizer mais nada, retirou o anel do dedo, deixando-o sobre a mesa. O gesto simples foi mais devastador do que qualquer acusação pública. Eduardo não reagiu. Ele sabia que aquele era apenas o começo de tudo o que perderia.
Miguel caminhou em direção à saída. Ninguém tentou impedi-lo. Ao passar pelas portas de vidro, sentiu o ar frio da noite tocar o rosto. Pela primeira vez em muitos anos, respirou fundo sem sentir o peso da dúvida. O milhão prometido jamais foi mencionado novamente. Não era mais relevante. O verdadeiro valor havia sido pago de outra forma, com reputação, com poder, com a queda de um homem que acreditou que dinheiro era suficiente para apagar pessoas. Do lado de dentro, Eduardo permaneceu sentado, cercado pelo luxo que já não significava nada. Do lado do fora, Miguel seguiu em frente, sem aplausos, sem holofotes, apenas com a certeza de que a história de seu pai não terminaria no esquecimento. Porque naquele dia, o riso de um milionário foi silenciado pela única coisa que ele nunca conseguiu controlar: a